Você se lembra do caso de Jim Jones? Alguém se lembra do caso de Jim Jones? Eu acho que os mais velhos vão se lembrar. Lembrou lá? Jim Jones, ele foi um líder religioso americano que fundou uma seita conhecida como Templo do Povo, também conhecida como People's Temple. O Templo do Povo ficou famoso pelo trágico evento conhecido como o Massacre de Jonestown, ocorrido em 18 de novembro de 1978, na Guiana. Naquele dia, para vocês verem como que um ensinamento errado pode matar muitas pessoas, morreram mais de 900 pessoas, incluindo crianças. Elas cometeram suicídio em massa. E quem foi o culpado? Esse pastor. Acredita-se que Jim Jones tenha convencido seus seguidores a consumir uma bebida com cianeto, resultando em um grande número de mortes. A igreja foi chamada para condenar essas doutrinas e não apoiá-las. Observe. Só que quando nós dizemos, está errado, aí vem o sábio, o teólogo, o culto e fala, não julgueis. Se a igreja não pode julgar os de dentro, serão os ímpios que vão fazer isso? Paulo diz isso, vocês devem julgar aqueles que são de dentro. Se nós estamos vendo uma heresia, um falso ensinamento em nossa igreja, a gente vai ficar calado? Aquele que consiste no pecado também comete pecado. Aquele que apoia essa doutrina também comete pecado. Devemos expor essas doutrinas, essas falsas doutrinas. É por causa dessas pessoas que a situação atual de nossas igrejas está desse jeito. Sem cor, sem paladar e sem esperança. Vivendo de ilusões, assim como Alice. Ela vivia no País das Maravilhas, achando que estava tudo certo, mas era uma ilusão. Como assim? Um coelho correndo rápido com um relógio? Tomando chá, animais? Uma loucura. Às vezes nossa vida também está assim, uma ilusão. Às vezes nós aqui, como futuros teólogos, eu digo aos alunos que estão aqui, nós queremos ser um grande teólogo, mas a Bíblia nos chama para que nós possamos ser homens comuns em nossa família. Fazer um arroz com feijão, pagar as nossas contas, dar um bom testemunho. Dele Moody diz o seguinte, se você é cristão, logo seus vizinhos vão saber. Pelo testemunho de vida. Não precisamos viver de ilusões, vamos viver aquilo que realmente a Bíblia nos ensina, colocar os nossos pés no chão e viver a nossa vida. Estamos adorando tudo, menos Deus. Tem um livro muito famoso do pastor que recentemente morreu, Timothy Keller, Deuses Falsos, é um ótimo livro, eu recomendo. Ele fala que tudo aquilo que tira a posição de Deus no nosso coração se torna um ídolo, idolatria. Se eu amo mais o dinheiro do que o próprio Cristo, eu me torno um servidor do dinheiro. Portanto, a Bíblia nos diz também isso, que não podeis servir a dois senhores, ou a Deus ou a Mamon. O que ocupa o nosso coração? Onde está a nossa fé? Nós estamos buscando pragmatismo, em ter coisas abundantes em nossa casa e não saber o que fazer com aquilo? Ou estamos buscando coisas para o reino de Deus? Mateus 6:33, portanto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, e as demais coisas, vos serão acrescentadas. A premissa sempre foi buscar o reino de Deus. Por entender que estava tendo muitos desvios teológicos, um grande homem, conhecido como Martinho Lutero, se levanta contra as indulgências que estavam sendo feitas pelas igrejas católicas, pela igreja católica da época. O interessante é que Martinho Lutero acreditava que as indulgências não tinham base nas Escrituras e que era uma distorção completa do verdadeiro ensinamento dos evangelhos. Aí, em 1517, Lutero escreveu suas famosas 95 teses e as colocou na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Entre as teses, várias delas criticavam a prática das indulgências, denunciando abusos e apontando para a necessidade de se voltar à graça de Deus e à fé com base na salvação. Não era por meio de compra mais. Não era por meio de dar
para receber depois, mas era por meio da graça de Cristo, que recebemos sem antes fazermos nada. Porque não fomos nós que amamos Ele primeiro, mas foi que Ele nos amou anteriormente. Você foi escolhido, você foi chamado, você é amado por Deus. Você é um filho de Deus, então conheça o seu Pai. Leia a sua Bíblia. John Locke disse que o que te preocupa te escraviza. Aí vem Agostinho falando: ó Deus, torna-me teu escravo e serei livre. Somos escravos de Deus. Não escravos de uma forma pejorativa, mas porque servimos a Ele. Dedicamos as nossas vidas ao Senhor. E para fazermos isso, Ele exige que nós venhamos a examinar as Escrituras.